E hoje nós temos a honra de estar recebendo o Dr. Júnior, um amigo. Eu costumo dizer que bons negócios se faz com boas pessoas, mas os bons negócios eles acabam prevalecendo quando se constrói uma boa amizade. Mas assim, eu sempre busquei trazer o melhor para os meus clientes, né? Eu sempre busquei ser a melhor clínica no bairro, a referência em Campo Grande, onde eu estou. Então, assim, eu estou há 20 anos no mercado, eu sou muito conhecido lá. Assim, a gente precisa gostar, né? Eu tive até uma reunião com uma equipe minha essa semana e eu falei justamente disso. A gente não precisa trabalhar só pelo dinheiro. A gente precisa gostar do que a gente tem que fazer, né? Do que a gente faz, né? E quando a gente começa a trabalhar com uma empresa que é brasileira, né? E que também está em ascensão no mercado, né? Em várias áreas da saúde e estética, nas feiras de estética, né? Você passa também a ser olhado com outros olhos nas redes sociais, né? E assim, eu me orgulho muito de falar que eu sou a clínica com mais tecnologias em Campo Grande, do Rio de Janeiro. Entendeu? Maravilha. Eu gosto de falar sobre isso. Olá pessoal, bom dia. Estamos Bom aqui dia. na indústria da Medical Sun, em Estrela, Rio Grande do Sul, dando start, obviamente, a mais um episódio do Medical Business Cast. E hoje nós temos a honra de estar recebendo o Dr. Júnior, Bom dia. Um amigo. Eu costumo dizer que bons negócios se faz com boas pessoas, mas os bons negócios eles acabam prevalecendo quando se constrói uma boa amizade. Então, em nome do nosso grupo Medical Sun, te agradecer por estar aqui. Vale a pena lembrar muito os nossos parceiros da eMedical, que iniciaram esse projeto, essa parceria fantástica contigo. Sim. Então, seja bem-vindo, que o nosso papo seja um bate-papo de muita consciência, de muita coisa boa. Bem proveitoso. Bem proveitoso. Então, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado. Prazer estar aqui. Vamos lá então. Olha só, eu penso que antes de nós começarmos, algumas coisas importantes a gente precisa falar. E uma delas, que eu quero te comentar, é o seguinte. Dando uma conversada brevemente com o Leandro e com o Fábio, a gente comentou, e isso para nós é algo de muita satisfação, e a gente precisa deixar isso claro para quem nos vê, para quem nos ouve, que você hoje é, Júnior, uma das clínicas, ou você, proprietária de uma das clínicas com o nosso maior portfólio de tecnologias. Então, antes de nós começarmos, eu quero que tu conte a tua história, que tu faça um onboard disso tudo e que tu deixe claro para nós como que tu chegou, por que essa escolha, por que essa aproximação com o grupo Medical Sun, o que tu enxerga de vantagem hoje tu poder dizer, caramba, cara, eu faço parte desse grande portfólio, desse ecossistema maravilhoso. Puder fazer um onboard disso tudo, contar a tua história, já vai enriquecer demais. Na verdade, eu tô na área da estética já tem 20 anos, né? Sim. E assim, hoje também a busca de pessoas que estão buscando tratamento de não injetáveis está crescendo muito, né? Justo. Então, assim, a gente precisa trabalhar com novas tecnologias também para você pegar um público diferente, tá? E se você puder unir, né, os tratamentos injetáveis com as grandes tecnologias, você tem um melhor resultado, né? Então, até outro dia eu estava conversando com um amigo que, assim, não adianta você só usar o preenchimento se você não reestruturar a pele, né? Mas, assim, eu sempre busquei trazer o melhor para os meus clientes, né? Eu sempre busquei ser a melhor clínica no bairro, a referência em Campo Grande, onde eu estou. Então, assim, eu estou há 20 anos no mercado, eu sou muito conhecido lá. Você também tem hoje grandes franquias, né, de estética que acabam que o mercado ele fica bastante competitivo, né? Então, se você não entrar nesse jogo, você fica para trás, né? Então, eu acho que hoje, para você ser um grande empresário
do ramo da estética, você tem que persistir. E exatamente porque a gente costuma dizer assim, quando o mercado ele começa a crescer e ele vira um mercado mais competitivo, duas coisas acontecem. Profissionais que estão seguindo aquilo que tu vem fazendo, que é tecnologias de ponta, tu já entendeu que a nossa tecnologia ela tem um ROI maior. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quando amigos seus e profissionais, né, Sim. que te bloqueiam nos stories do Instagram, então é sinal que você está no caminho certo, você está incomodando, Exatamente. você está sendo melhor, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Exatamente. Eu sou um cara muito ganancioso, não sei se isso é bacana de falar. Mas isso é bem visto, né? Entendeu? A ambição, ela faz parte, né? Eu gosto. O segredo da palavra ambição é ambicionar, é querer algo a mais. E eu penso que no mundo dos negócios, né, Júnior, deve-se fazer parte. Né? Por quê? Porque a gente ter o desejo de querer fazer mais e fazer melhor, eu acho que é justo da nossa parte. Sim, sim. Né? E penso que deve ser continuado. Eu costumo dizer que estética, ela é a beleza exterior de alguém. E a ética, ela é a beleza interior de alguém. Sim. Então, quando se vê um trabalho legal, inteligente, interessante, e um trabalho onde eu costumo dizer também que o sucesso, ele deixa rastro, e você não começou ontem, você não foi semana passada que tu usou a primeira criolipólise, isso foi lá no início de 2007 que tu deu, né, que tu conheceu essa nossa primeira tecnologia. Eu acho que o resultado que tu vem tendo hoje, ele deve ser comemorado e a gente fica muito feliz por indústria de poder ter parceiros assim. Né? Então tem que seguir, tem que ter ambição mesmo, e o mundo é para os fortes, né? Sim, com certeza. E conta um pouco aí, eu vou falando aqui, tá, Adri, porque quando eu conheci a história do Júnior, o que me chamou a atenção, e eu preciso saber muito disso, Medical Sun. Nós temos máquinas que trazem segurança, nós temos máquinas, tecnologias que entregam um ROI, um resultado muito forte, nós temos uma rede de apoio, uma rede de proteção muito ágil, e eu queria que tu deixasse claro máquinas certificadas, e eu queria que tu pudesse falar isso para nós, dar um depoimento do que tudo isso te chama atenção e por que permanecer no Medical Sun. Tem uma frase que eu uso muito para as minhas clientes, né? Tudo posso naquele que me parcela, né? E a partir do momento que você tem a oportunidade de crescer, né? E ter uma empresa também que ajuda a você a crescer, eu acho que você tem que ir, né? Você vale a pena. Mas como eu descobri a Medical Sun, foi através da criolipólise. Foi o meu primeiro aparelho que eu comprei, criolipólise de placas, né? Eu tinha aquela criolipólise de sucção ainda, né? Que vivia dando defeito, ficava mais tempo na manutenção do que junto comigo. E aí eu comprei a criolipólise e acabei comprando o ultrassom microfocado junto também, se eu não me engano. Isso aí. Eu acho que foi os meus dois primeiros aparelhos. Né? E assim, foram há 2 anos atrás só. No teu histórico tá 2017, eu acho. Não foi? 2017? Não foi? Não, foi na Florianópolis. Tá, daí foi no evento que tinha lá com a iMedical, né? Foi com a iMedical, né? Florianópolis, que aí eu comprei. Quer dizer, você vê que esse upgrade aí, né? Tem menos de 2 anos, né? Sim. Para ver como o nosso mercado acelerou. Sim. E também como a empresa ela está acompanhando essa aceleração, né? E como você vê que investir em tecnologias, né? Isso ajuda bastante. Então, doutor, para começar, eu queria te agradecer também pela presença. Estamos lisonjeados em estar lhe recebendo hoje, com grande satisfação, né? Um parceiro nosso que já está participando de toda a nossa trajetória, de toda a nossa jornada, tanto evolução na parte clínica e também nesse processo de construção no meio estético que nós estamos vivenciando. E como você pontuou bastante em relação ao desenvolvimento na sua clínica, você se tornou um grande diferencial. E é exatamente isso que a Medical Sun representa. Os profissionais que adquirem tecnologias conosco se tornar referência, tanto no processo de tratamento, de desenvolvimento com a tecnologia e boa aceitação com o cliente. Então, hoje eu quero saber
como que você se vê no mercado, essa referência e essa presença, digamos assim, presença de palco mesmo. Porque as pessoas vão se assemelhar isso em você, né? Em relação à entrega de resultados, ao processo evolutivo que você teve com a tecnologia. Então, assim, hoje, não somente no meio da estética, mas nesse meio da saúde estética que a gente entrega, queria que você participasse um pouquinho do desenvolvimento que você teve no processo construtivo com a Medical Sun e na sua história também. Sim, pergunta difícil essa, hein? Mas assim, eu fico muito feliz também quando outros profissionais me mandam mensagem dizendo que eu sou um espelho, né, para se seguir, né? E aquilo que eu falei antes, eu acho que é você persistir no trabalho, é você dar o seu melhor, né? A gente não tem hora para parar de trabalhar, né? Sim. E assim, a gente precisa gostar, né? Exato. Eu tive até uma reunião com uma equipe minha essa semana e eu falei justamente disso. A gente não precisa trabalhar só pelo dinheiro. A gente precisa gostar do que a gente tem que fazer, né? Do que a gente faz, né? É verdade. E quando a gente começa a trabalhar com uma empresa que é brasileira, né? E que também está em ascensão no mercado, né? Em várias áreas da saúde e estética, nas feiras de estética, né? Você passa também a ser olhado com outros olhos nas redes sociais, né? E assim, eu me orgulho muito de falar que eu sou a clínica com mais tecnologias em Campo Grande, do Rio de Janeiro. Entendeu? Maravilha. Eu gosto de falar sobre isso. Isso é muito bom. É uma grande vitória, né? Com certeza. O que eu quero muito saber, Júnior, é pensando no seguinte. Vendo esse mercado que cresce, né? Estamos falando aí de um mercado de injetáveis que cresceu 1.200%, estamos vendo uma fatia gigante agora na parte da tecnologia, e se percebe uma transação injetável-tecnologia ou um casamento dessas duas coisas. Para quem está nos ouvindo, qual é o recado que poderia fazer essa pessoa olhar e dizer assim, poxa, eu quero chegar num nível de autoridade como o Júnior está, eu quero chegar num nível de qualidade de tecnologias, o que seria um caminho, o que seria um plano de ação para que esse pessoal pudesse ter um recado teu ou seguir essa caminhada? Já respondi essa pergunta algumas vezes, até para profissionais da área da estética, né? Mas assim, a primeira coisa, a gente tem que se ver como uma empresa e não como um profissional esteta, né? Eu acho que hoje o mercado ele está tão grande, com muitas franquias, né? Com muitas concorrências, né? Que você tem que entrar no jogo. Certo. E para você entrar no jogo, você tem que deixar de lado o seu lado profissional esteta e partir para o lado empresa de competidor, de jogo, entendeu? E quando você joga, você tem que ter seus aparelhos, suas tecnologias, suas estratégias, e hoje você tem que trabalhar também com redes sociais, você tem que fazer vídeos, então assim, tem que gostar, porque a gente trabalha praticamente 24 horas por dia, né? E eu gosto disso. Então, o exemplo que eu dou é isso, é você deixar de olhar só o seu e começar a olhar para o lado também. Isso é muito importante. E olha que inteligente da tua fala, doutor, porque eu costumo dizer que muitas vezes a nossa faculdade nos preparou para ser um especialista, né? E muitas vezes ela não nos preparou para buscar clientes. Sim. Ela nos preparou para atender muito bem. A teoria é linda. Isso, a prática mas agora, é outra. Mas como eu vou captar os meus clientes? E esse mercado que está se movimentando, a gente cada vez mais, como indústria, como Medical Sun, é o nosso caminho. Essa educação empresarial, da indústria fomentar que esse especialista olhe e diga, opa, peraí, eu comprando tecnologias, tendo resultados, aumentando o meu faturamento, eu consigo sair de um papel de especialista e também ser um novo gestor, fazer o meu negócio funcionar, e essa transição que tu já está há alguns anos, né? Sim, estávamos falando disso agora antes, há pouco, né? Agora há pouco, né? Sim, concordo com você. É engraçado porque, assim, tem profissionais também que julgam outros profissionais por causa de preços.
Tá. né? E aí não sabe que o quanto o cara investiu, o quanto Sim. ele comprou, né? E a gente Sim. estava falando justamente isso de quantidade mais cedo, né? Outro Sim. dia um amigo meu virou e perguntou, pô, mas como é que você consegue chegar a esse preço? Eu falei, porque eu compro X, Sim. né? Então você deixa de ser o Dr. Júnior Teixeira e você vira a Clínica Júnior Teixeira. Sim, É verdade. sim. Doutor, uma pergunta que sobre minha ótica me deixa muito curioso. Usando nossas tecnologias, seguindo os teus protocolos e tendo esse nosso portfólio tecnológico dentro da tua clínica, tu consegue me mensurar o quanto tu consegue reter esses clientes? Eles fidelizam por isso? Tu acredita que eles saem de lá realmente satisfeitos? Opa, caramba, cara, está aqui, faz sentido, é uma clínica de ponta. Tu consegue dar esse depoimento, esse teu feedback por esse investimento feito com nossas tecnologias? Tu sente essa retenção? Percebe de uma forma mensurável, obviamente, dinheiro, lucro? Percebo sim. Isso na verdade, quando eu comecei a investir, né, em aparelhos, né? Quando eu comecei a investir no visual da clínica, é lógico que o ticket aumentou, é um público diferente, né? E hoje eu tenho a oportunidade de unir várias tecnologias num só protocolo, né? Então, assim, eu faço muito ultrassom microfocado com bioestimulador, Pison e um Botox. Sim. Entendeu? São meu protocolo facial, assim, que eu mais vendo. Entendeu? Então, quando você tem várias tecnologias que você pode unir, entendeu? E você tem um ticket bem melhor. Nem sempre é vender mais, mas é vender melhor. No teu caso, nem sempre é atender mais, atender melhor, uma retenção maior, um caixa mais expressivo. Sim. Que legal. Quando a gente fala de preços, né, a gente está falando da concorrência, mas quando você monta um protocolo, você aumenta esse ticket. E desses procedimentos que você realiza, doutor, quais as tecnologias que você sente que teve digamos assim, foram consagradas em relação... Engraçado que eu estava pensando nisso essa semana, né? Meu Ptolomeu chegou tem 2 semanas, né? E assim, eu só fiz 5 pessoas até agora, né? E eu fiquei... Maravilhado. Cara, não. Por quê? Não, porque eu faço 5 ultrassons microfocados por dia, então em 15 dias eu só usei o meu Ptolomeu 5 vezes. Então eu comecei a ficar preocupado, né? Mas ao mesmo tempo, porque aconteceu isso com o Pison, né? Eu demorei a começar a vender... A engatilhar o Pison. Hoje, eu vou dizer para você que em termos faciais, assim... O ultrassom microfocado e o Pison eu vendo sempre junto, praticamente. Entendi. Entendeu? E são os meus carros-chefes. E até mesmo por ser uma região litorânea, vamos dizer assim. Sim. Então, tem que ter um certo cuidado com dosamento de energia, até mesmo com a proposta. A gente estava conversando mais cedo sobre questão de melasma. Né? Então, assim, tem que ter um certo cuidado. E a Medical Sun, ela se preocupa muito com isso. Com o que você vai reproduzir para o nosso cliente final. Quando a gente fala cliente final, é o seu paciente, né? Como que esse paciente está se portando em relação às tecnologias que ele está recebendo e que ele está procurando em termos de tratamento? E como que você se sente que a Medical Sun se repassa em relação a isso, em relação às tecnologias que você desenvolve? Você, obviamente, tem desenvolvido protocolos, pelo que você me citou, protocolos não só em relação à parte clínica, à tecnologia, com associação aos injetáveis. E lá na sua clínica você tem uma atribuição maior em relação a facial ou corporal em si. Eu vou dizer para você que fica 50-50. É mesmo? Porque por ser uma região também do Rio de Janeiro... Que o pessoal se preocupa muito com a questão de corpo, né? Então, praia, região litorânea. Eu vou dizer para você que fica 50% a 50%. Porque não dá para você mensurar se você faz mais face ou o corpo, né? Até porque também no corpo eu tenho... também as melhores tecnologias aí. Eu tenho o HyperSlim, eu tenho o Velarium. Entendo. Né? E até mesmo assim, a maioria dos profissionais atribui muito essa questão, assim, com enfoque em resultados de pele, vamos dizer.
aproveita o inverno, principalmente a questão assim de baixas temperaturas para fazer uma agressão maior na pele. Não só em termos de voltados à despigmentação, mas a fazer uma associação de um peeling mais agressivo ou algum despigmentante, algo que você tenha associação. Lá também você tem disso em relação a associar a determinadas épocas do ano, fazer um tratamento em específico? Sim. Geralmente o inverno, né, é onde a gente vende mais a proposta de tratamentos faciais. Entendeu? Tá certo. E há estratégias comerciais, doutor, quanto a isso? Com esses protocolos? Esse mês a gente está no mês das mães, né? Então, assim, a estratégia comercial que eu comecei já ontem é justamente o mês das mães. Mas aí, quando você entra junho, provavelmente você tem que dançar conforme a música, né? Então você vai entrar no mês do inverno. Por isso a importância de um portfólio de tecnologias que abrange tudo isso. E aí você vai começar a trabalhar com tratamentos faciais, né? Que é onde o pessoal geralmente mais procura. E doutor, como que tem sido a aceitação dos pacientes com os tratamentos que você desenvolve e com as tecnologias da Medical Sun? O que o senhor tem percebido em relação a isso? Maior confiança de não ser um tratamento injetável. Né? Eu acho que assim, as pessoas às vezes querem fazer o tratamento estético, mas eles não querem tratamento injetáveis, né? Por medo, porque vem muitas coisas na internet, né? Então não querem ficar deformadas, né? Então você tem que pegar, explicar, fazer uma avaliação. E a pessoa acaba que tem uma maior credibilidade, né? Sim. Ela se sente mais segura. Mais segura, né? Porque ela já chega com receio. Né? É verdade. E acaba que, assim, o paciente que tá ali fazendo uma parte do injetável, ele já é mais desinibido, ele já tem uma certa, digamos, liberdade. Mas aquele paciente... Ele já vem fazendo. Isso. Né? Ele já é um paciente que tem um fluxo, uma rotina e que você faz todo um planejamento. E hoje você já consegue fazer esse desenvolvimento de um planejamento anual para o seu paciente, usando as tecnologias em si. Sim. Essa questão que você levantou sobre o Ptolomeu, ele é um microagulhamento robótico e que tem também a questão da nossa radiofrequência microagulhada. Então, é um tratamento que você não vai só ter uma desenvoltura em face, mas em corpo também. Então, você tem uma abrangência muito grande. É um paciente que fez uma cirurgia, às vezes um procedimento estético, e teve um resquício ainda que ele quer tratar, ou é um paciente, digamos, agora a gente está numa era e num auge dos emagrecedores e dos procedimentos voltados para emagrecimento rápido. Então, isso resulta também em alguma... Exatamente. Então, o paciente, e a gente já sabe que o nosso paciente, ele é o quê? Imediatista. Ele quer o resultado para ontem, não é para um resultado... A pessoa vai fazer uma criolipose e a pergunta se é feita na hora. Aí quando você fala, não, é 60, 90 dias, ele fala, nossa senhora, é muita coisa. Mas então, acaba que assim... Qual que é a sua estratégia em relação a um paciente que é imediatista e que a gente tem um prazo, um tempo, até em funções metabólicas, que a gente sabe que a produção do colágeno na elastina é até o pico alto de 60, 90 dias. O que você atribui em relação a isso para acalmar o paciente, fazê-lo entender que existe um tempo para tudo, um tempo para o tratamento surtir efeito, a tecnologia fazer o resultado e você atribuir também, às vezes, um injetável ou até mesmo uma sessão de psicologia para o paciente ficar mais calmo. Nós temos que ser psicólogos também, né? Mas assim, graças a Deus eu trabalho muito com a fidelização do cliente, né? Isso. Então, um cliente meu, ele começa fazendo um tratamento corporal e ele fica... Né, várias sessões fazendo o tratamento corporal e ele acaba fazendo o facial depois, né? Ou vice-versa, né? Então eu acabo acompanhando esse paciente, né? Esse processo, esse cliente, vamos dizer assim, né? Porque eu não gosto de chamar de paciente, mas então eu acabo acompanhando esse cliente e assim, eu sempre, geralmente os meus protocolos são de 3 sessões no mínimo.
né? Então, quando a gente estava falando do laser Pison, né? Eu sempre vendo, no mínimo, um protocolo com 3 sessões. Dependendo também da pessoa, ultrassom microfocado ou bioestimulador de colágeno, até os laboratórios pedem, né? Que façam, no mínimo, 3 sessões com intervalo. Sim. Entendeu? Para potencializar, né? Sim, pra ter sim. um E aí você resultado... acaba acompanhando o processo todo. E você Entendeu? sente que as pessoas estão mais conscientes em relação a essa questão de associação? Ou ainda tem aquela cultura, só o Botox vai resolver? Ou ele associa que não, hoje realmente a gente tem que trabalhar, tá muito em alta essa palavra, em multicamadas, em termocamadas. As pessoas estão começando a entender que a gente tem que associar realmente, não é só um tratamento que vai resolver o problema, igual no sentido assim, nós temos uma vasta gama de tecnologias. Claro que sempre uma vai ter um fundo de um tratamento, ultrassom micro e macrofocado, ela vai proporcionar o lifting facial. Já um laser, ele vai proporcionar Todos uma temos melhora um objetivo, né? de qualidade de pele. Um microagulhamento robótico, ele vai fazer a retração tecidual. Então, nós entendemos que cada uma tem a sua finalidade, mas que unidas teremos um resultado muito bom, dar aquele upgrade no nosso paciente e proporcionar um envelhecimento, digamos, com uma aceitação mais natural, você ter um alinhamento das estruturas em si para o seu paciente de uma forma, como você disse, o seu cliente ter uma melhor aceitação do que está acontecendo a ele. Você tem tido uma boa resposta a isso? A nossa geração hoje, né, ela é uma geração que ela está prestando mais atenção nos cuidados com a pele. Sim. Né? Então, assim, você pega um homem de 40 anos hoje e um de 40 anos há 20 anos atrás, são pessoas totalmente diferentes, né? Verdade. A gente tem vários memes na internet. Então, eu acho que a questão do cuidado com a pele, do skincare, do protetor solar, entendeu? Tudo isso a nossa geração já vem acompanhando, entendeu? Sim. Então, elas estão muito mais ligadas nos tratamentos estéticos, né? E quando você consegue unir, né, e vender um protocolo para um cliente desse, com os aparelhos com altas tecnologias, e o mínimo, às vezes, de injetáveis, né, eles veem você com mais confiança. Né? Porque hoje a gente está trabalhando muito justamente com isso, né? O mínimo de injetáveis e o máximo de tecnologia. Né? Então, antigamente a gente trabalhava com várias seringas de preenchedores. Hoje a gente utiliza o mínimo, porque a gente vai utilizar o ultrassom microfocado, né? E depois a gente vai utilizar o preenchedor só para dar um afinamento de uma forma muito sutil, elegante, harmônica. E sabe, você falou sobre essa questão da procura do público masculino, né? Sim, muito. E tá muito em alta. Eu até vi esses dias para trás, estava fazendo uma pesquisa e vi uma reportagem que ele associou uma senhorinha, que ele colocou, uma velhinha de 40 anos, tinha sofrido um acidente. Aí a pessoa, nossa, mas velhinha, 40 anos. Hoje a gente sabe que os 40 anos é o momento que você, digamos assim, você está impulsionando, né? Pensa, a pessoa já te colocar 20 anos atrás, a pessoa 40 anos era uma gagá. Já estava assim, na fase assim, não, ela já é bem velha. Hoje não, a gente já entendeu que, assim, processo de envelhecimento, ele vai muito de pessoa para pessoa, sim, muito particular. Acabamos de citar um exemplo que, há 20 anos atrás, pessoas de região litorânea tinham um envelhecimento muito ativo, muito assíduo. A pele ficava muito sofrida com toda aquela questão, maresia, o sal em maior proporção. E hoje eu vejo que as pessoas estão muito antenadas a isso. Sim, sim. Principalmente a sua região, além da questão do corpo físico, que é muito em alta, eu vejo que as pessoas se preocupam muito hoje com essa questão da face, né? Deixar a região da face não fazer um processo de envelhecimento muito grosseiro, né? E você já tem hoje, pessoas de 40 anos já compete fácil com uma mulher de 20 anos que está no auge, digamos, da juventude, colágeno supitando, mas aquela mulher que está nos 40 anos, ou até mesmo o homem, ele também tá para jogo. Sim, ele não tá... Sim, a gente tá na prateleira. Não é o velhinho que tá gagá. Não é verdade? Sim, com certeza.
Então é isso. Mais uma pergunta, Bruno? Eu tenho. A gente está falando bastante do teu portfólio, né? Uhum. E aí, Que é o maior portfólio. Com certeza. Isso é muito orgulho para nós, viu? E aí, enquanto vocês falavam, eu vi que daí falamos de CRIO, dá um resumo aí, doutor, de todos os que tu tem lá para nós entendermos. Eu tenho um protocolo que eu chamo de Sculpt Light, né, que ele envolve a criolipólise, envolve o laser velário, ótimo, e envolve o hiperslim. Opa. Né? Então já falei 3 aí, né? Eu tenho também o Homer, né? E você sabe, doutor, que esse ano, no congresso em Mônaco, tivemos uma apresentação do nosso velário. Do velário, né? Agora nós temos uma certificação científica também em relação a ele. Sim. E isso vai trazer atributos para a sua clínica e para os pacientes. Que a gente sabe que isso gera muito engajamento. Então, acredito que a partir do momento que a tecnologia está sendo tão bem vista, não somente no meio médico ou no meio clínico que nós vivenciamos, ela passa a ter novas propriedades e a pessoa se engrandece com isso. E quando a gente analisa o mercado comercial, a minha área é mais comercial, a gente entende que o cliente compra por 2 grandes fatores. Ou ele compra por segurança, uma busca por segurança, ou ele compra por ambição. Eu acho que... E aí, a gente olhando agora, né, que tu já tá com essas tecnologias, e aí a gente tem esses testes fora, essas certificações, isso faz quem tá lá contigo, e isso é algo que, eu costumo dizer assim, a gente tem que parabenizar o Grupo Medical Sun, toda a nossa estrutura, de mostrar que, mesmo que tu já comprou um tempo atrás, nós ainda continuamos dando segurança e escrevendo embaixo, olha, doutor, aquilo que tu comprou há um tempo, não foi naquele tempo. A gente continua atemporal, a gente continua melhorando, a gente continua junto. Foi desenvolvendo, né? E eu acredito que isso gera essa retenção que hoje muitos profissionais acabam investindo em algumas outras tecnologias, ele atende dia sim, atende dia não, e ele não entende que ele pode continuar atendendo as mesmas pessoas com um portfólio maior, com as nossas tecnologias. E isso é algo que a gente se enche de orgulho, de saber que você está bem municiado, você tem boas tecnologias, você está com boas armas lá para fazer com que isso aconteça. Então isso para nós é um depoimento que nos enriquece, né? Com certeza. E aí além do Homer, tu estava falando do Homer, que tu tem o protocolo? Tem o ultrassom microfocado, tem o Pison, laser Pison, né? O Ptolomeu, que é a radiofrequência robótica, microagulhada, e tem também o Excalibur, né? Sim. Que é a nossa inteligência artificial, que é algo que eu acho que veio de grande diferencial, né? Porque um momento agora se fala muito nessa inteligência artificial e é uma entrega em resultado no sentido que seu cliente venha até o seu consultório, naquele bate-papo, naquela conversa em relação à avaliação, que eu acredito que hoje também tirou aquela coisa pesada, taxativa, que você vai ficar só naquele tete-a-tete, mas torna-se uma conversa mais gostosa, descontraída, e aí você vai e fala, olha, tô com uma tecnologia aqui que a gente vai fazer um processo de construção em 3D em relação à sua estrutura. Então, você vai entregar já para esse paciente o prospecto que ele espera. E eu acho que isso engrandece muito, porque tira aquela coisa lúdica, imaginária, né? E entrega algo plausível. E o paciente, no caso o cliente, ele vai ter todo aquele processo de construção impresso ainda. Justamente. E isso torna, assim, muito enriquecedor. Em relação às tecnologias, doutor, o senhor acha que as nossas tecnologias da Medical Sun otimizam o seu tempo? Sim, ali, sim. Na conduta? Sim, a gente estava até conversando sobre tempo no início, né? Sim, otimiza muito, bastante. Porque você consegue, um mesmo paciente, você vai desenvolver tanto a parte estrutural face, vamos dizer assim, mas ele também pode estar fazendo um hiperslim, associando com uma crio. Sim. Né? Geralmente eu vendo, os meus tickets são sempre protocolos, né? E quando a gente trata de corpo, né? Esse tratamento aí envolve no mínimo de 5 a 10 visitas, né? E aí, quando a gente trabalha com fidelização, essa cliente, ela... E você disse que esse mês, digamos, já estamos finalizando, hoje, abril, né?
e já iniciando maio. Então, vai ser a política, digamos, Dia das Mães. o mês das mães. Mês das Mães. Já está envolvido Já com todo o comecei ontem, processo, todo o processo. toda a Maravilha. campanha. Sim, toda a campanha. Então, vamos lá, né? Os papais dar presente para as É mamães, isso os aí. filhos, Tudo posso presentear. naquele que me parcela. Ah! Você tem até 12 Adorei vezes de juros, entendeu? Mas essa é a verdade. Mas Essa é é, a verdade. muito Às vezes bacana. você só consegue crescer se a outra É. pessoa também te ajudar. É Eu penso verdade. que tornar acessível Sim. tecnologias da nossa magnitude, protocolos com a tua inteligência, com o teu toque, e conseguir ter uma gestão tão inteligente como tu tem e tornar isso acessível, eu acho que mostra o quanto a gente realmente está preocupado com o mercado. Sim, sim. Porque a gente chama da famosa da roda da fortuna, o dinheiro precisa trocar de Sim, mão, a gente sim. precisa tornar... Justamente É um dos isso. objetivos da nossa indústria, Sim. é E fomentar assim, o a gente empreendedor. não tem que ter medo, né? A gente não Exatamente. Tem que ser medo, a gente- ousado, né, doutor? É ousado. Eu acho que quando a gente fica no nosso cantinho, Sim. né? Você só vai ficar ali, né? Uhum. E aí você tem que se abrir, né? Você tem que tentar. Né? Aberto ao novo, né? E se não der certo, não tem que não dar, né? Se a gente não Sim. pode pensar que não vai dar, nem vai dar Sim. certo. E falando em futuro, Júnior, como tu vê a clínica nos próximos... Eu comprei 6 apartamentos em Miami agora, então Tá. eu não vou trabalhar. Brincando. Eu já, nossa. Que não deixa de ser um bom plano, né? Não, assim, claro, eu trabalho com investimentos também fora da clínica Uhum. também. Coisas que eu comecei há uns 4 anos atrás. Né? Parabéns, que bom. Mas assim como eu, e eu acho que a gente conversou um pouco antes sobre a sua esposa também, né? Sim, A gente não vai parar de trabalhar. exatamente. Não. Né? Então, assim, por mais que eu queira me aposentar, estou com 42, eu quero me aposentar com 50, Sim, eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar. sim. Entendeu? Doutor, me fala uma coisa. Assim como você acabou de atribuir, assim, do não parar de trabalhar, é um estímulo para essa nova geração Sim. que está iniciando agora. Será que é? Porque é uma geração muito Não Nutella, vamos né? adentrar nessa geração que os iniciantes, vamos dizer assim, os profissionais que estão iniciando agora, porque realmente essa geração a gente fica até meio assim, nossa, o que vai ser, né? Como que vai ser daqui 20, 30 anos? Mas eu digo para aquele profissional que está realmente começando, porque ele te vê como uma referência, Sim. é um espelho para Sim. começar. É um profissional que já está consagrado, que já está tão bem visto no mercado, tão bem aceito, e que faz parte de um grupo que tem tantas tecnologias, onde ele tem todo um leque de opções, de tratamentos, desenvolvimentos de protocolos. O que você fala para essa pessoa que está engatilhando, que está começando agora e te vê como referência? Sair de uma faculdade, uma pós-graduação, em primeiro lugar, eu acho que assim, saiu da faculdade, você tem que fazer uma pós-graduação, que é ele que vai te habilitar Nunca parar de estudar. né, a fazer o que você quer. Né? Outro também é você dar valor aos cursos livres. Sim. Uhum. Os de extensão, né? Que são os que mais vão te ensinar. Enriquecer. Isso. E você já estava realizando isso, doutor? Na verdade, eu dou Mentorias? aula também. Ah, eu dou maravilha. mentoria também, dentro da minha clínica mesmo. Né? Mas hoje, pela minha agenda, né, dar aula não vale a pena. Uhum. Né? Então, assim, eu penso muitas vezes quando alguém me pede no Instagram uma aula minha, porque para mim não vale a pena Sim. eu parar um dia para dar uma Sim. aula para aquela pessoa, mesmo cobrando um determinado X, se eu, num dia normal, eu ganho 10 Uma produtividade X mais, maior. Então não tem como. Mas é persistência, né? Estar aberto ao novo, Sim, sempre sim, estar se capacitando cada vez Sim. mais. Uhum. E agora aquela perguntinha assim que eu acho que para fecharmos com chave de ouro, em relação ao desejo. Qual que é o desejo de estar ingressando nas nossas tecnologias de lançamento? O que te fez impulsionar hoje? Entrando um pouquinho no Ultramed MPT. Então, assim, é um equipamento que foi nosso marco na nossa participação de um grande evento que tivemos agora. E qual tecnologia que você quer
está ingressando hoje no mercado conosco, junto à Medical Sun, que nós tivemos um marco agora no mês de março em lançamentos. E eu acredito que você queira sempre estar inovando cada vez mais, trazendo para a sua tecnologia, em relação à sua clínica, tecnologias de ponta. Chegou agora o Ptolomeu para fazer mais parte do seu portfólio. Eu acho que eu sempre quis ser o melhor, né? E já se torna. E dar o melhor para o cliente também. Parabéns. Então, eu não entro no jogo para perder, não. Então, hoje, por exemplo, a gente vai conversar sobre o favor. MPT. O famoso MPT, né? Isso, a gente vai conversar sobre isso. Isso, então tá bom. A gente costuma dizer, esses tempos nós batíamos um papo, e aí a gente costuma entender que quando um produto ele toma um significado maior, né? Ele foge daquilo que ele é, né? Ele deixa de ser algo mais natural, quase que vira sobrenatural, ele vira uma joia rara dentro de um ambiente, né? E quando a gente chega num lugar e a gente vê que a pessoa tem a tecnologia, que tem a Ferrari da tecnologia, só aquilo já nos faz sentir que estamos bem. E eu penso que isso é uma das coisas hoje que o mercado enxerga. É verdade. Né? E nós, como indústria, a gente vai brigar sempre para que isso cada vez mais reflita em negócios para os nossos parceiros. Então, em nome da Medical Sun, né, Adri, da Atro, meu, de toda a nossa equipe, a gente quer te agradecer do fundo do nosso coração por ter aberto mão do teu tempo. A gente sabe que hoje, né, tempo é dinheiro. Confesso para você que né? Fiquei meio apreensivo. Né? Então, abrir mão desse teu tempo, participar com nós, ser tão gentil e responder as nossas perguntas, falar tão bem da nossa indústria. A gente não pode deixar de lembrar da E-Medical, que está com a loja Conceito no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho maravilhoso. Estávamos juntos na inauguração, foi fantástico. Acho que o nosso pedido, né, é que você continue próximo, conte sempre com a indústria. Crescendo conosco. Né, e que cada vez mais os negócios andem e que o nosso lugar é no topo. E a gente torce para que a gente se encontre lá. Sim. Então a gente quer te agradecer por esse momento, tá? Faço jus às minhas palavras, as palavras do Bruno, a toda a nossa empresa, toda a nossa equipe. Nosso corpo clínico está aberto, de portas abertas para conversar, bater um papo, tocar toda essa parte de troca energética, que eu acho que isso vale muito. Sim. Às vezes a gente fica até com um certo receio, né? Com um certo, nossa, será que... Mas eu acredito que, assim, toda troca de conhecimento é muito válida. Ainda mais vindo de um profissional que já está conosco há tanto tempo e que já vem desenvolvendo e fazendo todo esse trabalho. Acho muito louvável isso. Muito obrigada mesmo por ter tido a disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que para organizar agendas não é fácil, tem todo um processo por trás disso. E estamos aqui juntos para o que você precisar, para desenvolver, para conhecer, para conversar. Tá certo? Tá ótimo. Eu te agradeço. Preciso, né? Com certeza. Estou aqui para sancionar tudo. Ótimo. Tá bom? Tá muito bom. obrigada, doutor. Pessoal, estamos então encerrando mais um episódio do Medical Business Cast. Então, a você que nos ouve, você que nos vê, compartilhe o vídeo, dá a tua curtida, né? Entra no aviãozinho, manda para alguém, porque o dia de hoje foi enriquecedor, esse momento foi fantástico, né? Falamos de empreender, falamos de gestão, dessa capacidade de ter coragem, de ousar, falamos de produto, falamos de resultado. Eu acho que isso realmente é o que nós, como indústria, a Medical Sun quer. Ela quer transformar a vida, a gente quer alterar as previsões, e a gente quer que você cada vez mais esteja presente com a gente, tá bom? Valeu, obrigado, Obrigada, tchau, tchau. tchau. Até a próxima.